Você já imaginou que o amor pode surgir nas situações mais inesperadas? Conheça a história de Maria, uma mulher de 62 anos que, após a perda do marido, encontra um jovem de 22 anos que transforma sua vida. Prepare-se para uma jornada de emoção, descoberta e superação, onde a diferença de idade se torna apenas um detalhe diante da força do amor. Não perca a chance de viver essa história inspiradora até o fim. Maria era uma mulher de 62 anos, cheia de vigor e histórias para contar. Após a morte do marido, sentia que sua vida estava estagnada, até o dia em que decidiu organizar a casa. Enquanto arrumava o sótão, encontrou algumas fotos antigas que a transportaram para momentos felizes da juventude, mas também a fez refletir sobre o que estava perdendo no presente. Seu filho, Lucas, havia trazido um amigo, Daniel, para passar o fim de semana com eles. Daniel era apenas 22 anos, mas tinha um sorriso que iluminava o ambiente. Maria viu nele uma juventude que tanto a encantava e acabou se deixando levar pelos sentimentos inesperados que começaram a surgir. O encontro casual na sala de estar, onde Daniel a ajudou a carregar caixas, foi o suficiente para uma faísca surgir entre os dois. Justamente naquele dia, ela decidiu se permitir sentir. Depois de um longo banho, vestiu um hobby leve e foi até a cozinha para fazer um lanche. Daniel estava na sala, e Maria, numa mistura de vergonha e coragem, o convidou para se juntar a ela. Durante o lanche, conversas sobre o passado e o presente fluíram naturalmente. Daniel se mostrou um jovem inteligente e maduro para sua idade, e Maria sentiu a conexão crescente. Eles riram juntos e Maria percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia seu coração bater mais forte. Alguns olhares prolongados e sorrisos nervosos transformaram a atmosfera ao redor dela. A tensão entre eles grudava no ar, como se o tempo tivesse parado. Ao terminar a refeição, Maria começou a recolher os pratos, mas Daniel se ofereceu para ajudar. Quando suas mãos se tocaram, um choque percorreu a pele dela. Maria hesitou, mas, em vez de se afastar, sentiu um impulso inexplicável de permanecer ali. Depois de um momento de hesitação, Daniel perguntou se ela gostaria de dar uma volta pela cidade. Ela ponderou um instante, seria loucura? Afinal, a diferença de idade era enorme. Mas a vida é curta, pensou Maria. Por que não? Eles decidiram aproveitar a tarde ensolarada e fofocar pela cidade. Com um clima fresco, Maria adorou o jeito como Daniel a olhava, quase como se ela fosse a única mulher do mundo. Conversando e caminhando pelas ruas, Maria se sentiu jovem novamente. Ele a fez rir de maneira que não lembrava que era possível. Logo, encontrarão-se em um parque, onde decidiram se sentar em um banco e apenas observar as pessoas ao redor. Daniel contou histórias engraçadas sobre suas aventuras na faculdade, enquanto Maria compartilhava algumas de suas próprias experiências com um tom leve. Nesse momento, algo dentro de Maria se transformou. A atmosfera estava repleta de possibilidades, o céu parecia mais azul. Ao olharem um para o outro, algo não dito pairava no ar, e a tensão que havia começado naquela tarde se intensificou. Num impulso imprevisto, Daniel afastou uma mecha de cabelo do rosto de Maria, e ela se sentiu exposta, mas ao mesmo tempo compenetrada, perdida nos olhos dele. O que poderia acontecer a seguir? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Apesar do clima leve, uma onda de inquietação percorreu o corpo de Maria. Daniel, percebendo o silêncio que se instalou entre eles, perguntou se ela não se importaria de dar uma volta perto do lago. Maria não hesitou e seguiu ao lado dele. Ao se aproximarem da margem, a brisa suave e o som da água criaram um ambiente romântico e intimista. Daniel parou, olhou nos olhos de Maria e disse: "Nunca pensei que poderia me sentir tão conectado a alguém como estou com você agora." Essas palavras ecoaram na mente de Maria, como um prenúncio do que estava por vir. Ela também se sentia assim, mas tinha medo da reação do filho e do que a sociedade poderia pensar. Entre os sussurros do vento e a luz do crepúsculo, Daniel se aproximou e, com um gesto suave, tocou o rosto de Maria. A tensão explodiu em um momento inesperado. Ela não pensou nas regras, nas convenções sociais, mas apenas no presente, no calor que emanava do corpo dele.
E naquele instante, Maria percebeu que era possível recomeçar a viver, ainda que a vida tivesse lhe mostrado que o amor podia surgir nas formas mais improváveis. O silêncio que se instaurou entre Maria e Daniel era denso, mas carregado de um significado profundo. Enquanto a brisa leve do lago acariciava seus rostos, Maria se perguntava como poderia ter chegado a esse ponto. A presença de Daniel era uma conflituosa mistura de emoção e razão, e ela se sentia perdida. Ele, por outro lado, a observava com olhos que pareciam querer desvendar cada mistério que ela guardava. Nunca pensei em você como alguém diferente, mas agora. Ele hesitou, a voz falhando por um instante. Maria queria saber o que ele estava pensando, mas suas palavras pareciam travadas na garganta. Ambos sabiam que a situação era delicada, e isso era inegável. A mente de Maria navegava entre memórias de sua juventude e a vida que lhe era familiar. Ela era mãe, amante, amiga, mas agora estava ali, diante de um jovem ao qual se sentia atraída de uma maneira que não sabia que era possível naquela fase da vida. Decidida, Maria respirou fundo e começou a falar sobre suas inseguranças, sobre como o amor parecia estar fora de alcance para alguém da sua idade, mas cada palavra que proferia parecia gerar um laço mais intenso entre os dois. Daniel escutava atentamente, ciente da fragilidade da confiança que estava sendo estabelecida. O ambiente ao redor foi se aquietando enquanto eles se deixavam envolver pela conversa. Maria contou a Daniel sobre seu casamento de muitos anos, sobre como havia perdido o marido e a dificuldade em se reerguer após a dor. Ela falava disso com um misto de tristeza e uma nova esperança que estava começando a despertar em seu coração. Daniel, por sua vez, com um olhar terno e respeitoso, compartilhou parte de sua própria história, revelando que, apesar da juventude, também tinha enfrentado desafios que o haviam amadurecido. Ele falou sobre a pressão da faculdade e como essa busca por aprovação, seja em forma de notas ou relacionamentos, podia ser angustiante. A honestidade de Daniel fez Maria sentir-se mais à vontade. Nesse instante, ele se inclinou para mais perto, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. A tensão aumentava, e Maria sentiu seu coração acelerar quando Daniel, com um sorriso tímido, sugeriu que eles pudessem se encontrar novamente para continuar essa conversa. Ela hesitou, a ideia de um encontro secreto a deixou nervosa, mas a empolgação que sentia era inegável. Em seu íntimo, ela sabia que essa era uma oportunidade de se reconectar com a vida e suas emoções. Com o céu agora escurecendo, Maria decidiu que era chegada a hora de se despedir, mas não antes de tirar algumas dúvidas que pairavam em sua mente. Daniel, e quanto a Lucas? O que ele diria se soubesse que você está ficando próximo de mim? A pergunta parecia mais difícil do que Maria imaginara. Daniel, mesmo jovem, tinha uma resposta madura. Lucas é seu filho, ele sempre vai querer o seu bem. Se você se sente feliz, bem, isso é o que importa. As palavras de Daniel a tocaram. A ideia de ser feliz novamente era quase uma utopia, mas talvez ele estivesse certo. Maria olhou nos olhos dele e viu ali uma firmada convicção que a fez sentir-se ainda mais segura. Após um momento de reflexão, ela sorriu e decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Vamos nos encontrar amanhã às 5? Podemos no parque novamente. É um lugar bonito e, quem sabe, poderemos continuar a nossa conversa. O acordo estava firmando laços que, se mais cedo eram apenas um impulso, agora se transformavam em algo real e sólido. Ao se afastarem, Maria sentiu que um novo capítulo estava prestes a ser inaugurado em sua vida. No dia seguinte, a expectativa tomava conta de Maria. Enquanto se arrumava, ela decidiu se vestir com uma blusa que sempre amou, uma peça que a fazia sentir-se bonita e confiante. Ao olhar-se no espelho, notou que os sinais da idade não eram uma barreira, mas parte da sua jornada. Com uma pitada de nervosismo, ela saiu para encontrar Daniel, uma nova sensação pulsando em seu peito. Ao se encontrar no parque, a luz do fim da tarde fazia as folhas das árvores brilharem, e Maria imediatamente o avistou. Ele estava sentado em um banco, com um livro em mãos, e ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso adorável. Maria foi recebida com um abraço caloroso, e nesse momento, toda a insegurança que tinha se dissipou.
Sentaram-se juntos, compartilhando histórias e rindo, como se o mundo ao redor deles não existisse. Enquanto conversavam, as mãos deles se aproximaram e, entre risos, as palmas se tocaram de leve. O toque era eletrizante, e isso só intensificou a conexão que começava a se solidificar entre eles. Ao longo da tarde, Maria percebeu que esse encontro era mais do que um rompante de paixão, gera uma respiração nova em sua vida, uma oportunidade de se libertar de suas amarras e descobrir a alegria que ela pensava ter perdido para sempre. Maria sentiu o coração acelerar ao recordar o momento mágico que viveu à beira do lago com Daniel. A conexão entre eles parecia estar crescendo a cada dia. Embora se preocupasse com o julgamento das pessoas e a reação de Lucas, a presença de Daniel tornava difícil resistir ao que sentia. Naquela noite, enquanto tentava dormir, olhou para o teto e relembrou o sorriso dele, as brincadeiras, e o jeito carinhoso com que a olhava. Decidida a não deixar que os medos a dominassem, pensou em convidá-lo para um passeio mais íntimo no dia seguinte, talvez um jantar preparado por ela. Seria uma oportunidade perfeita para aprofundar a relação, apenas os dois, longe das sombras da reprovação. Maria não sabia que essa decisão poderia mudar o rumo de suas vidas. O dia seguinte prometia ser cheio de possibilidades, e isso a encheu de uma energia renovada que não sentia há anos. Ela já não era apenas a mãe de Lucas, mas uma mulher desejando viver novas experiências e emoções. Com esses pensamentos, Maria finalmente cedeu ao sono, sonhando com o olhar de Daniel e a luz divertida que ele trazia para sua vida. No dia seguinte, Maria acordou mais cedo que o habitual. Com a luz do sol filtrando pelas cortinas, ela fez um café da manhã delicioso, pensando em como poderia se sentir mais confiante na presença de Daniel. Enquanto preparava panquecas, sua mente vagava para os momentos que haviam compartilhado, as piadas, os olhares significativos e a sensação de que, mesmo com a diferença de idade, havia uma cumplicidade crescente. Após o café, vestiu um vestido leve com estampa floral que acentuava suas curvas. Embora um pouco nervosa com a ideia do jantar à noite, Maria também se sentia empolgada por estar se permitindo algo novo. Pouco tempo depois, Daniel chegou e, ao vê-la na cozinha, imediatamente valorizou a beleza e o esforço que ela havia feito. Ele a cumprimentou com um abraço caloroso e um olhar que dizia tudo. "Você está deslumbrante", disse ele, fazendo Maria corar. Juntos, decidiram sair para conhecer um restaurante acolhedor e descontraído. Maria sabia que, independentemente do que acontecesse, aquele era um passo significativo em sua nova jornada. O jantar foi uma experiência única. O restaurante, decorado com luzes suaves, criava um ambiente convidativo e acolhedor. Maria sentiu seu coração aquecer ao notar como Daniel a respeitava, sempre atento às suas palavras e fazendo perguntas que mostravam seu verdadeiro interesse. Eles conversaram sobre seus sonhos e aspirações, e as diferenças que poderiam ter se tornaram um tema de risadas e brincadeiras. Daniel compartilhava histórias divertidas sobre sua vida na universidade, enquanto Maria falava sobre as alegrias e desafios da maternidade e da vida, incluindo seus anseios mais profundos. Havia uma química que preenchia o espaço entre eles. Quando o garçom trouxe a sobremesa, Daniel a surpreendeu ao sugerir que dividissem. Com essa simples proposta, uma intimidade maior se estabeleceu. Enquanto compartilhavam o doce, suas mãos se tocaram e uma correntada elétrica percorreu o corpo de Maria. A conexão era inegável e, nesse momento, não havia mais dúvidas sobre o que sentiam um pelo outro. Maria percebeu que estava aberta ao amor novamente. Depois do jantar, ainda sob o encanto da noite, Daniel a convidou para uma caminhada à beira do rio que cortava a cidade. Maria aceitou sem hesitar, sentindo que a atmosfera mágica os envolvia como um cobertor. A luz da lua refletia na água, criando um cenário encantador. Enquanto caminhavam, conversando e rindo, Daniel puxou Maria para mais perto dele, entrelaçando os dedos. A sensação de estar segurando a mão dele fez o coração dela disparar. Em um momento de ousadia, ele a levou para uma pequena área onde algumas árvores criavam um abrigo natural. Daniel parou, virou-se para Maria e, olhando profundamente em seus olhos, disse: "Você é uma mulher incrível, Maria. Eu sinto que com você eu posso ser eu mesmo." Essas palavras ecoaram na mente de Maria,
fazendo-a sentir um misto de alegria e doçura. Daniel se aproximou, seus rostos quase se tocando enquanto ela podia sentir a respiração quente dele. E, nesse instante, Maria soube que estava pronta para a próxima etapa de sua vida. Sem pensar nas consequências, ela se permitiu dar um passo à frente, entregando-se ao momento que poderia transformar o resto de suas vidas. Após aquele momento tão intenso à beira do rio, Maria percebeu que havia cruzado uma linha importante em sua vida. Coração acelerado, ela olhou em volta, sentindo a magia da noite e a segurança nos braços de Daniel. No entanto, um pensamento a assaltou: como falar sobre isso com Lucas? A ideia de enfrentar o julgamento do filho deixou Maria em um estado de vulnerabilidade. Enquanto caminhavam, a leveza da atmosfera contrastava com a tempestade de sentimentos em sua mente. Daniel, perceptivo, notou a mudança em seu semblante. Com uma voz suave, ele a perguntou se estava tudo bem. Maria sorriu timidamente, decidindo que precisava ser honesta, mas hesitante sobre como iniciar a conversa. À medida que continuavam andando, sentiu-se complicada, mas determinada. Era um ótimo momento para abrir o coração, e a lua era a testemunha ideal para esse desabafo. Daniel segurou suas mãos, e Maria começou a falar sobre seus receios. Daniel, eu tenho que ser sincera, ainda estou lidando com a ideia de como isso afetará meu filho. Eu o amo e quero protegê-lo, mas... As palavras saíam com dificuldade, mas Daniel a escutou atentamente. Ele a tranquilizou, garantindo que Lucas, com o tempo, poderia entender. Ele tocou seu rosto com ternura e disse: o mais importante é o que sentimos agora. Vamos enfrentar isso juntos, se você quiser. Ao ouvir essas palavras, Maria sentiu-se mais leve. Era um compromisso, um apoio que ela não esperava encontrar, e isso a encorajou a agir com mais confiança em relação ao futuro. Na manhã seguinte, Maria acordou com um misto de ansiedade e excitação. O dia seria crucial, ela precisava se encontrar com Lucas e esclarecer as coisas. Enquanto tomava café da manhã, cada garfada parecia trazer um peso. A conexão com Daniel a deixara feliz, mas o pensamento sobre como Lucas reagiria começava a consumir seus motivos. Depois de se arrumar, decidiu que precisava de um plano para abordar a conversa, mesmo sabendo que não haveria um jeito perfeito de fazê-lo. Com o relógio marcando a hora do encontro, ela saiu com o coração apertado. Lucas estava sentado à mesa, concentrado em seu celular, mas logo percebeu a expressão de sua mãe. Ele sorriu e a cumprimentou, mas Maria sentia que este sorriso não refletia a preocupação que tinha em mente. Era necessário criar um ambiente propício para a conversa. Lucas, podemos conversar um pouco? A voz de Maria saiu um pouco trêmula, mas firme. O filho a olhou, curioso. Claro, mãe. O que aconteceu? Sentaram-se no sofá, e Maria respirou fundo. Não havia como voltar atrás, a sinceridade era a única saída. Decidiu que era hora de ser franca sobre seus sentimentos, sobre Daniel e sobre como sentia que havia reinventado sua vida. Lucas, eu quero que você saiba que estou feliz novamente, com alguém que você conhece. Ela deixou as palavras pairarem no ar, observando a expressão de Lucas mudar. Os olhares se encontraram, e nesse instante, Maria estava disposta a enfrentar qualquer reação. O desejo de ser compreendida a impelia para a frente, por fim, tudo que estava guardado havia de ser revelado. As palavras que saíram da boca de Maria trouxeram uma onda de emoções a Lucas. Após um momento de silêncio reflexivo, ele finalmente falou: Mãe, você está falando do Daniel? A ideia de saber que a conexão que ela tinha mencionado era com seu amigo, um jovem muito mais novo, pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, não parecia tão fora do lugar para Lucas. Em sua mente, ele sempre admirou a extensão do bom caráter de Daniel, e a sinceridade nos olhos de sua mãe quando ela falará sobre ele o deixou mais calmo. Maria, percebendo que a conversa havia tomado um rumo minimamente positivo, continuou: Sim, foi algo inesperado para mim também, mas é real, e eu quero que você saiba disso. Lucas começou a digerir as informações, refletindo sobre quanto tempo sua mãe havia passado sozinha e quanto poderia ter desejado um relacionamento.
ele se lembrou de como Daniel sempre a respeitou e a apreciava, mesmo em sua juventude. Mãe, ele disse, com segurança, se isso é o que você quer, então que assim seja. Desde que você esteja feliz, e isso não afete sua saúde ou bem-estar, eu só quero ver você brilhar de novo. As palavras de Lucas tocaram fundo Maria, e ela percebeu que a aceitação não seria tão difícil quanto imaginara. Essa conversa os trouxe mais perto, e a vida começou a carregar novos tons de esperança para ambos. No calor daquele dia, Maria sentiu que amava muito mais do que pode expressar, mas a conexão estabelecida com Lucas foi essencial para abrir caminhos e possibilidades que ela antes temia, e isso a preenchia de gratidão. Na noite seguinte, Maria sentou-se em seu sofá, desapegada da turbulência do dia anterior. Lucas havia dividido com ela seu apoio e entendimento, agora tudo parecia mais claro. Ela decidiu que precisava também contar a Daniel sobre a conversa que teve, para que ele soubesse que seus sentimentos estavam sendo respeitados na sociedade ao seu redor. Com um sorriso nos lábios, lembrou-se do olhar afetuoso de Daniel quando estavam juntos e como ele sempre a fazia sentir-se única. Pegou seu celular e decidiu enviar uma mensagem para ele. Oi, Daniel. Podemos nos encontrar amanhã? Tenho algo importante para compartilhar com você, emoticon sorrindo. O celular vibrou instantaneamente e a resposta de Daniel chegou como um raio de sol. Oi, Maria. Claro, onde e quando? Estou ansioso para te ver. Maria sentiu o coração aquecer. A certeza de que o encontro iria não apenas reagrupar suas emoções, mas também solidificar o que eles estavam vivendo era reconfortante. No dia seguinte, ela se preparou para o encontro, escolhendo um vestido que a fazia sentir-se elegante e feliz. Ao chegar ao local combinado, encontrou Daniel aguardando por ela com um sorriso caloroso. Ao se aproximar, Maria sentiu-se conectada, como se os mundos de ambos se unissem em harmonia. Sentaram-se, após a troca de carinhosas palavras, Maria decidiu compartilhar a conversa que teve com Lucas. Daniel escutou atentamente, satisfeito ao saber que a relação deles tinha o apoio necessário. Fico tão feliz em saber que ele a apoia. Isso significa muito para mim e eu quero ir devagar, respeitando todo esse processo para que tudo dê certo para nós, disse ele, com sinceridade. E assim, diante da insegurança que antes os assombrava, um novo passo foi dado naquela relação, cheio de esperança e vontade de construir um futuro juntos, passo a passo, sem pressa. A idade não deve ser um limitante para o amor e a felicidade. É essencial que nos permitamos viver novas experiências e sentimentos, independentemente das circunstâncias ou das opiniões da sociedade. O amor pode surgir nas formas mais inusitadas e em momentos inesperados, transformando nossas vidas para melhor. Agora, queremos saber de você. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Uma nova aventura romântica, uma superação pessoal, ou talvez um mistério intrigante? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Você acredita que o amor pode acontecer em qualquer fase da vida? Quais desafios você acha que precisam ser superados em relacionamentos com diferenças significativas de idade? Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais contos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo. Junte-se a nós nessa jornada de emoções e descobertas.